A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Quero partilhar convosco uma palavra escrita no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: haverá ainda na casa do ímpio tesouro mal adquirido e um efá diminuído e maldito. Versículo 11. Pode ser inocente com balanças falsas e um saco cheio de pesos enganosos? Amém? Aqui o profeta Miqueias está denunciando o pecado. Denunciando o pecado da desonestidade no comércio. Existia e existe hoje uma desonestidade geral na humanidade inteira. Os seres humanos, infelizmente, têm uma balança falsa no coração. Balança falsa no coração. Antigamente eles usavam diversos tipos de peso. Eles tinham um saco camuflado lá. E um peso, por exemplo, de 1 quilo, eles faziam um outro peso de ferro ou de pedra com 900 gramas. Porém, esse peso de 900 gramas estava escrito 1 quilo. Estou tentando explicar para você como eles logravam no comércio, nas suas balanças. Eles tinham vários pesos, várias medidas. Peso líquido, peso sólido, a metragem, quando se vende, por exemplo, tecido não se vendia por peso, mas por medida. Então muitas coisas eram com 1 metro, eles tinham 1 metro deles, as medidas. E tinham também os pesos. Tinham balanças, correto? Mas tinham pesos falsos ali. Logravam em 100 gramas, 50, 200 gramas para cada quilo ou para cada 5 quilos. Tinham pesos falsos escondidos. E os clientes compravam, mas eles não tinham peso em casa para conferir. E eram logrados na quantidade. Então, se lograva na qualidade, se lograva na quantidade. Balança falsa, peso injusto. Provérbios capítulo 11, versículo 1. Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 1. Ali diz assim, ó: balança falsa é uma abominação para o Senhor. Peso justo lhe é agradável. É uma abominação. Mas essa balança, eles adulteravam a balança também. Balança fraudulenta. Eles adulteravam a balança. Só que essa balança, ela não estava só fora deles, estava dentro deles, do coração deles. Era o espírito da desonestidade, do roubo. Não existem ladrões comuns, assaltantes e ladrões comuns, que roubam com faca, com arma. Mas também existem os golpistas. Os golpistas e os desonestos, que roubam na compra, na venda e na prestação de serviço. Era assim, sempre foi. E hoje também. Se rouba na qualidade do produto, na quantidade, no peso e na metragem. Existe também gente que hoje adultera a bomba do combustível, adultera as balanças. E para cada cliente que compra com peso ou com medida, estão sendo roubados. E a carne, e a batata, são as frutas, são os cereais, qualquer produto que se vende. Você entende? Aonde existe uma pessoa falsa,
ou seja, a falsidade no coração, com certeza ela vai roubar, ela vai ser desonesta. Por quê? Porque está no coração dela esse espírito, este mau fruto que é a desonestidade. É fruto de uma árvore falsa e também de uma árvore ruim. É assim que as pessoas, e a maioria, cresce em seus negócios, entre os pagãos, os ímpios, e aqueles que são falsos mesmo, que se apresentam como pessoas justas e de Deus, estão nas igrejas. Aí as igrejas estão cheias de gente assim, que logram falsificação de notas, falsificação de mercadoria. A pirataria, por exemplo, é um lucro, é um roubo. Existem tantas formas, meu irmão e minha irmã. Você precisa se autoanalisar, se não está com esta balança falsa no coração. Porque, se você estiver, é uma abominação diante dos olhos de Deus. Essa é a verdade. Os desonestos são ladrões e eles vão se perder. Não entrará no reino de Deus as pessoas desonestas. Tem gente que diz que o roubo e a desonestidade não é a mesma coisa, é até pior. Por exemplo, uma pessoa que presta serviço, tem seu pequeno negócio, conserta a geladeira, vai na casa de uma viúva pobre, assalariada. A geladeira dela deu problema, é uma geladeira, às vezes, que custa uns R$2.000. Com muito custo, conseguiu comprar aquela geladeira, pagando suas prestações. Uma geladeira nova até. Porém, deu um problema, não está gelando. Ela chama alguém que presta esse serviço de conserto em geladeiras, refrigeração, etc. E aí o homem entra e analisa, vê, e diz para a viúva: olha, a sua geladeira não está gelando. Pode ser o gás, pode ser isso ou aquilo. Vai te custar uma média de R$450 a R$550 o conserto dessa geladeira. Aí ele leva a geladeira, vai fazer o reparo e verifica que é um dispositivo simples e barato na porta. Ele deu problema. Então ele troca aquele dispositivo, coloca um novo, paga R$25 e põe um novo. A geladeira volta a funcionar. E ele cobra da viúva R$550 e diz para ela: olha, a sua geladeira deu problema no gás, eu tive que colocar novamente o gás, teve um probleminha no motor, precisei fazer uma solda. É mentira. Você percebe como as pessoas logram, são astutas e falsas, são ladronas? Esse é um ladrão pior do que aqueles que estão presos. Mas claro, está roubando de uma viúva e ela paga R$550. Ele não tem dó. A polícia não prende gente assim. Infelizmente, a polícia não prende. Não há provas contra ele. Mas ele cometeu um crime. É só um exemplo, meu irmão. Quase todo mundo na terra já roubou. Quase todo mundo rouba. É desonesto, infelizmente. Estamos falando da desonestidade na sociedade, entre os irmãos. Ainda não estamos falando da desonestidade contra Deus. Existe também essa desonestidade. Mas se você não é honesto com o seu semelhante, que você vê, como será honesto com Deus a quem você não vê? Você entende? Foi isso que João pregou na carta. Se você ama somente aqueles que... Isto é, se você não ama aqueles que você vê, como vai amar a Deus que você não vê? Então começa pelo próximo, pelo semelhante.
O ser humano, ele tem esse mal, essa balança falsa no coração. É a balança da desonestidade, do suborno, da fraude. Cada um tem o seu jeito, os seus meios de lograr, roubar. Porque existe no coração do desonesto a cobiça, a ambição pela riqueza. É o mesmo espírito que está nos ladrões comuns, o mesmo. Só que esses desonestos, os golpistas, eles são piores ainda. Por quê? Porque eles se dizem justos, bons e condenam aqueles que estão nas penitenciárias, os que fazem assalto por aí, os que arrombam porta, roubam carro, fazem tráficos de droga. Condenam eles, mas são criminosos também. Os prestadores de serviço, meu irmão, o celular que você manda consertar, a televisão, a geladeira, a máquina de lavar. Enfim, cada um no seu trabalho, cada um na sua profissão, logra, é desonesto. Infelizmente, não entrará no reino de Deus o ladrão, o desonesto, não entrará. Serão condenados. E com muito mais razão quando se faz passar por justo. Você entende? Isso acontece no meio da pobreza. Isso acontece também no meio da riqueza. Muitos adquirem riqueza, muito dinheiro, crescem e prosperam em seus negócios, mas sempre há essa balança falsa no coração. Eles logram, eles roubam, de cada um pouquinho. Por isso, essas riquezas injustas darão testemunho contra essa gente no dia do julgamento. Estou pregando para libertar você deste mal. Você está me entendendo? Isso provém do inferno de Satanás, espírito da desonestidade. Agora preste atenção. Para ser desonesto, a pessoa antes ela tem que ser mentirosa. Porque senão ela não consegue ser desonesta. Não consegue lograr, ela tem que mentir. E a mentira tem seu dono, que é o diabo. Ele é o pai da mentira. Então você tem um pai. Espiritualmente, não estou falando do pai do seu corpo, da sua carne. Eu estou falando da sua alma, do seu espírito, do seu caráter. Você tem um pai, você que logra e que é desonesto. E esse pai é o diabo. Para onde vai ser lançado o diabo, é para lá que você vai. Você entende? Se não entende, comece a entender. Eu estou pregando a palavra de Deus com poder, e isso não é água com açúcar. Você está acostumado a ouvir, isto é, beber água com açúcar? Por que as pessoas são tão má e tão nojentas? Por quê? Porque os maus, eles gostam de beber e de se alimentar com a iniquidade. Os maus se alimentam com a iniquidade. É verdade. É por isso que são maus, porque eles se alimentam com a iniquidade. Você tem uma boca para seu corpo físico, mas tem 4 bocas que alimentam o seu corpo espiritual, o seu caráter, sua alma, seu espírito, seu coração. Você tem 4 bocas. São os seus 2 ouvidos, são os teus 2 olhos, os teus 2 olhos e os teus 2 ouvidos são 4 bocas. Veja, quantas bocas tem a tua alma, o teu espírito, o teu coração? 4. E seu corpo tem uma só. Você entende? Por essa boca você alimenta o seu corpo e o fortalece. Pelos ouvidos e pelos olhos você vai alimentar a sua alma, o seu espírito.
São as coisas que você vê, são as coisas que você ouve, você aprende, você vê. E isso entra, são portas, são janelas que entram. E é por aí que entra a iniquidade. Se você gosta de ouvir, por exemplo, a música, a canção dos insensatos, suas melodias, suas palavras perversas, você está se contaminando, você está se alimentando da iniquidade, que são essas músicas. É a programação, são os filmes, são as músicas. O que você gosta de ouvir? O que você gosta de ver? É isso que entra lá no seu coração e contamina a sua alma. Deixa você na escuridão. Torna você um imprestável. E você contamina os outros com isso. Então, os maus se alimentam com a iniquidade. Os tolos, eles acreditam na mentira. Somente os tolos acreditam na mentira. É verdade. Quanta mentira é anunciada. Honestidade é um fruto do Espírito Santo. É isso mesmo. A honestidade, ela é um fruto do Espírito Santo. A desonestidade é um fruto da carne. Da carne. Frutos do Espírito e frutos da carne. Frutos do homem novo, criado à imagem de Deus. O homem novo, que é filho de Deus, que nasceu do Espírito e caminha retamente dos mandamentos de Deus, e o homem velho, que é o seu corpo, sua carne. Frutos da carne, frutos do Espírito, Gálatas 5, versículo 22, 23. O apóstolo Paulo fala a respeito dos frutos da carne e do Espírito. Esse pecado da desonestidade é fruto da carne. Por isso, para ser honesto, você precisa ser renovado, você precisa ser transformado, precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Você precisa, necessita abraçar a fé em Jesus Cristo verdadeiramente. Quantos nas igrejas ainda são desonestos e não produzem somente bons frutos, mas tornam-se falsos, fazendo bem e fazendo mal. O ímpio, meu amado irmão e minha irmã, o ímpio, ele é honesto com quem ele quer e com quem ele é obrigado a ser. Olha seu cartão, olha sua ficha. Muitos deles estão limpos. SPC, Serasa, estão limpos. Tem vários cartões que tem crédito no banco, nas financeiras tem crédito. Eles se obrigam a ser, então eles são. Só que eles não são honestos com todos. A riqueza e os bens que eles adquiriram foi na base da fraude, do suborno, da desonestidade. Uma forma, um jeito que não dá cadeia, não dá prisão. Quantos logram o seu semelhante? Compram casas, terras, compram equipamentos, aparelhos eletrônicos, compram muitas coisas boas, mas o lucro de tudo isso, no lucro de tudo isso, sempre tem uma desonestidade, um lucro. E não adianta você achar que é astuto, esperto, porque o Espírito de Deus vigia, ele tem câmeras, ele filma tudo. Nós somos filmados 24 horas, todos nós, por dentro e por fora. Não temos como escapar no dia do julgamento. Está lá o nosso filme. Ele que deu inteligência para o ser humano, a fim de filmar a vida de cada um. Veja as câmeras inteligentes que eles instalam por aí.
A câmera que está na sua casa, na frente da sua casa, nas ruas, em todo lugar, vigiando como olhos, vigiando e gravando tudo. Muitos são pegos e condenados com o testemunho dessas câmeras, porque a câmera, ela pegou, ela viu você fazendo. Então não tem como dizer, não fui eu não fiz, não falei. Assim é o livro, são os livros eletrônicos, tecnológicos, de Deus. Não é escrito com papel, não são um livro simples, escrito com uma impressora, por exemplo, uma editora. Lá no livro da vida e nos livros do julgamento de Deus, está toda a nossa filmagem. Vocês lembram que diante de Deus existem tronos, 24 tronos, 24 reis estão diante do trono. E do lado mais próximo, onde está Deus, 4 querubins cobertos de asas, isto é, cada um 6 asas, 2 para voar e 4 asas para cobrir seu corpo e o rosto. E essas asas, elas estão repletas de olhos, por dentro e por fora. Você acha que esses olhos, eles são um enfeite, como um pavão, quando abre o seu rabo? Não é tão lindo? Parece diversos olhos? Não. Esses olhos têm uma função. Não estão ali para bonito. Esses seres celestiais de alta glória que cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, é e vem, o dominador. Esses olhos são câmeras, são filmadores. Está dando a entender que Deus vigia e conhece e enxerga tudo. Por isso ninguém pode escapar. E o pecado será uma vergonha no dia do julgamento para aqueles que não se arrependem, que não se deixam ser purificados pelo Espírito de Deus. Felizes, bem-aventurados, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles terão direito de entrar na Nova Jerusalém pelos portais de pérola e comer lá do fruto da árvore da vida, preparada para os vencedores, os eleitos, os fiéis, os honestos. Eles entrarão por esses portais de pérola, terão esse direito porque eles lavaram suas vestes. Eram desonestos, eram abomináveis, perversos, devassos, eram criminosos. Mas um dia o Espírito de Deus entrou e transformou a vida dessa gente. O que era adúltero se tornou fiel. O que era desonesto e ladrão passou a trabalhar e ser honesto, fiel. O que era efeminado se tornou um homem e a mulher também. Esse espírito de homossexualismo foi livre, ficou liberto. Agora é uma mulher casada. Antes vivia com outra mulher. E o homem afeminado se tornou um homem. Saiu esse demônio, esse espírito maligno que fazia dele uma mulher. São demônios. Se você está ouvindo isso e se escandaliza com essas palavras, meu amigo ou minha amiga, você está completamente errado. O seu destino é o lago de fogo. É a condenação. Olha o escândalo. Olha só a perversidade desses atos. Você entende? Sim, eu prego e falo para salvar, libertar você desse mal. É o mesmo espírito que está no satanista, nos pais de santo. É o mesmo espírito que está na lésbica, no homossexual. Agora, o adúltero, essa geração, como era aquela geração de adúlteros,
também não vai escapar. O desonesto também não vai escapar. Ou você produz bons frutos, ou você produz maus frutos. Ou a árvore é boa e produz bons frutos, ou a árvore é ruim e produz maus frutos. A falsa produz os dois frutos, os bons e os ruins. Essa é a pior de todas. Meu irmão e minha irmã, se você não foi e quer ser lavado no sangue do Cordeiro, se você quer se libertar desse espírito maligno do roubo, da desonestidade, da fraude, do suborno, do louco, se você quer ser transformado, deixar de ser um golpista, um estelionatário, e ser um homem justo, uma mulher santa, isso é possível pelo poder do nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista, ao ver Jesus, disse aos seus discípulos: Ele é o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus. Deus lhe deu autoridade e poder para governar todas as nações. Jesus Cristo, que está à direita de Deus, ele tem um domínio sobre tudo. E é pelo nome de Cristo Jesus que você vai receber o perdão dos seus pecados. Se você tiver um arrependimento justo e sincero, e querer agora abraçar a fé em Jesus Cristo, deixar a vida mundana e perversa, deixar de enganar os outros, de causar dano à sociedade, escândalo, isso é possível. Porque ele deu poder para perdoar pecados aos seus servidores. Poder. Dirija-se ao sacerdote, faça uma excelente confissão. Você será lavado, perdoado, não pelo sacerdote, mas pela ordem que ele recebeu da igreja. Foi o sacramento que Jesus passou aos seus apóstolos e eles aos seus sucessores de perdoar pecado. Quando ele ressuscitou, ele disse, soprando sobre eles: recebam o Espírito. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem não perdoar não serão perdoados. Ali ele instituiu este sacramento magnífico. Por isso, quando você vai ao sacerdote e se confessa, e há sinceridade em suas palavras, mesmo aqueles erros que você não se lembra, no momento em que o sacerdote lhe dá a absolvição, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo que ele diga em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está absolvido e perdoado, se a sua confissão for sincera, se o seu arrependimento for verdadeiro. Mesmo se o sacerdote não estiver na graça e na luz, pela sua fé, você é um salvo, um liberto. Você tem que crer nisso, isso é fé. Você precisa crer, porque se não crer, não vai. Se você não crer, não vai. Porque se você for sem fé, não vai adiantar de nada. Suas vestes continuarão sujas e você ainda estará em condenação. É pela fé. Você entende? Irmãos, vamos orar neste momento para que você seja abençoado. Aqueles que querem abandonar sua vida passada e ser restabelecido, os que se desviaram, aqueles que estão nas trevas e mau caminho, querem seguir a Cristo, querem ser inscritos no livro da vida, querem ser lavados no sangue do Cordeiro, então receba essa oração. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que todo o espírito da desonestidade e da devassidão saia e desapareça da tua vida. Amém.